dia a todo mundo que está acompanhando aqui o canal do Projeto Luminar. Eu sou o professor Bruno, vou estar aqui responsável por estar fazendo uma revisãozinha do Enem na parte de Biologia. Então vamos começar pelo tema principal, né, que quando a gente pensa em Enem, o que cai? Citologia. Né? Então vamos começar aqui resolver algumas questões junto com vocês sobre citologia. Então, primeira questãozinha, vamos lá. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Beleza. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero. Opa, sem tempero. Dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque elas absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela acionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por. Então vamos lá. A gente tem que lembrar de algumas funções e propriedades celulares. Primeira alternativa: osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Vamos relembrar o que é a nossa osmose. Marcada aqui a nossa osmose. A osmose, ela é a difusão do meio mais concentrado para o menos concentrado através de uma membrana semipermeável. Se você está colocando feijão e batata, nós não temos a nossa membrana semipermeável. Então, não pode ser letra A. Fagocitose? Não. O que é a fagocitose? A fagocitose, ela é quando ao envelopamento, ou quando uma partícula ela é englobada, ela é envolta e digerida. Então isso é a fagocitose. Exocitose. Exocitose é um processo da fagocitose. A exocitose é quando você termina de digerir aquilo que foi fagocitado e você leva e transporta para fora da célula. Então, não é a exocitose. Pinocitose. Pinocitose também está relacionado a exocitose e fagocitose. Só que a pinocitose ela é a fagocitose de compostos líquidos. Então, não pode ser nenhuma dessas quatro. Difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Então, a nossa resposta ela é a letra E. Por quê? A difusão ela é a passagem de íons, certo? Então temos aqui a representação, a passagem do meio mais para o meio menos. Então o sal ele passou do feijão para a batata. Porque qual que é a diferença da difusão para a osmose? A osmose ela é principalmente a passagem de solvente. O solvente é a água. A difusão ela é a passagem de íons. Então, por isso que é a letra E. Porque está passando o quê? Íons, sal. Então a gente tem íons NaCl, sendo Na mais Cl menos, sendo passados do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E não água. Então, primeira questão resolvida. Vamos ver outra questão. A talidomida ela é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas. Ok. Comuns no início de gravidez. Legal. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômetros. Bruno, não sei o que é um enantiômero. Lembra da química dos isômeros, que são compostos parecidos, com a mesma estrutura? Os enantiômeros vão por essa linha. É algo parecido com isso. Então, vamos ter como base que são compostos de forma molecular parecida. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à malformação congênita.
afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Então, beleza. Contou pra gente uma historinha sobre os enantiômeros. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros reagem entre si? Não, porque se são dois, né? Eles não agem entre si. Você vai usar um de cada vez. Não podem ser separados? Sim, eles podem ser separados, senão eles não seriam isômeros. Não estão presentes em partes iguais? Não sei. Ele não falou, ele não deu essa informação pra gente. Então, a gente não pode afirmar isso. Interagem de maneira distinta com o organismo. Bom, de certa forma, sim. Mas a gente não sabe se é exatamente isso. São estruturas com diferentes grupos funcionais. Aqui, ó. Letra E. Por quê? Por fato de eles serem isômeros RS, e um deles é utilizado para o tratamento de náusea, e o outro causa malformação, por quê? Eles interagem de maneira distinta com o organismo? Sim, eles interagem de maneira distinta com o organismo. Só que eles são compostos diferentes, então eles vão atuar de maneiras distintas no organismo. Certo? Beleza. Por que não é a letra D? Por causa dessa informação que ele deu aqui pra gente. O enantiômero S leva a malformação congênita que afeta o desenvolvimento de braços e pernas do bebê. O que leva um isômero a atuar de forma diferente no corpo ou atuar de forma diferente em uma reação química? Aqui temos uma questão de bioquímica. É a presença de grupos funcionais diferentes. Por exemplo, vamos supor, né? Pode ser que o meu isômero R ele seja um alcano, ele tenha uma cadeia carbônica simples, só de hidrocarbonetos. E o meu isômero S pode ser que ele tenha um álcool, né? Ele pode ter o mesmo tamanho, só ligações simples, só que, sei lá, no carbono 3 ele tem um álcool. Isso é um grupo funcional que já é diferente o suficiente para levar uma malformação congênita. Por exemplo, né? Um exemplo de suposição. Então, temos aqui o porquê é a letra E e não a letra D. Lembrando que no Enem, por mais que algumas questões possam parecer óbvias, né, e fazer sentido, se não temos essa informação no texto, nós não podemos afirmar isso. Então a gente sempre pula esse tipo de alternativa. Vamos para mais uma questão. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Tá? Na figura pode ser observadas as proporções de algumas organelas. Tá, então a gente tem aqui 5 linhagens de microalgas e qual que é a proporção de cada organela. Né? Então, não vamos olhar para a tabela agora. Ah, Bruno, mas não vamos perder tempo com isso. Qual é a melhor linhagem para se conseguir o maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Vamos lá. Vamos lembrar qual que é a organela responsável pela produção de polímeros e produção de secreção na célula. É o meu retículo endoplasmático. Certo? Então, beleza. Temos o nosso retículo endoplasmático, linhagem 4. Porém, a gente precisa do nosso complexo golgiense também. Por quê? Porque o complexo de Golgi ele vai empacotar os polímeros, as enzimas que o retículo endoplasmático vai produzir e o complexo de Golgi vai colocar para fora. Então ele vai ter esse papel de empacotamento e secreção da célula. Então o que é mais importante? Se a gente quer o maior rendimento de polímero secretado, então a gente quer a maior quantidade de empacotamento e secreção possível.
Qual que é a linhagem que tem o maior complexo de Golgi? Linhagem 1 tem 50, linhagem 2 tem 40, linhagem 3 tem 35, linhagem 4 tem 20 e linhagem 5 tem 15. Então, é a minha letra A. Linhagem 1. Porque o meu complexo de Golgi está super expresso. Então, ele vai ter o maior rendimento possível de todos os polímeros que forem produzidos nessa célula para serem secretados. Vamos continuar agora para uma questão de polarização, né? Bombas de sódio e potássio. Então vamos lá. As células possuem um potencial de membrana que pode ser classificado em repouso ou ação, e é uma estratégia eletrofisiológica interessante e simples do ponto de vista físico. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir. Então a gente tem esse gráfico representando aqui. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra o potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca. Tá. Observa-se que existem 4 fases. Então a gente tem a fase 0, a fase 1, a fase 2 e a fase 3. O potencial de repouso dessa célula é de menos 100 mV, e quando ocorre influxo de íons sódio e cálcio, a polaridade celular pode atingir valores de até mais 10 mV. Então a gente tem um potencial aqui de menos 10 a mais 10 aqui na ponta. A modificação no potencial de repouso pode disparar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo que está representado na figura pela linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, pois isso acarretaria a morte celular. Assim, ocorre a repolarização celular, um mecanismo que reverte a despolarização e retorna a célula ao potencial de repouso, para tanto ao fluxo celular de íons de potássio. Então, vamos lá. Qual das fases presentes na figura indica o processo de despolarização e repolarização, respectivamente? Então, vamos lá. Apenas olhando o gráfico, a gente tem que a fase 0 ela tem, né, representa um pico. Porque aqui, ó, a modificação no potencial de repouso pode disparar no potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge o limiar de disparo, representado pela linha pontilhada. Então, aqui, ó, essa linha aqui roxa que eu estou desenhando representa o meu limiar de disparo. Então, a fase 0 representa a minha despolarização. A gente já elimina 3 alternativas. Qual que é, né, a fase que vai representar a minha repolarização? A fase 1 não é, né, porque a gente está no pico da despolarização. A fase 2 ela é uma fase de transição, tá vendo? É uma fase que o pico ele está se acalmando, então ele está transicionando. Então não é a fase 2. Então isso nos leva à alternativa B, fases 0 e 3. Por que a fase 3? Vou mostrar aqui para vocês. A fase 3, ó, ela vai englobar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui já está bem próximo da minha linha de disparo e já deu tempo da minha célula fazer essa transição. Então, a partir desse ponto, a minha célula ela vai começar a se preparar para repolarizar. E aí, ao passar pela linha de potencial de disparo de novo, ela se polariza. Então, temos que a fase 3 vai representar a minha repolarização celular. Mais uma questãozinha. Essa aqui é uma mistura de biologia celular com histologia. Então, vamos lá. Para estudar os cromossomos, é possível observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz da cebola vista microscópica, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular.
Então vamos lá, vamos relembrar quais são as etapas da mitose. A gente tem a prófase, a gente tem a metáfase, a gente tem a anáfase e a gente tem a telófase. Aonde que eu vou ter o meu maior grau de condensação? O maior grau de condensação ela vai ser na anáfase, que é onde os cromossomos eles estão condensados e eles vão vão começar a se separar. Aonde que a gente pode enxergar isso? Vamos lá. 1 e 2 são claramente células em prófase, né? Que estão começando a ter um grauzinho de condensação. As números 4 e 5, isso aqui é um final de anáfase. Isso, uma telófase. Já tá, se a gente passar uma linha aqui, você já vê que tem a formação de 2 celulinhas. A minha 3, tá vendo que parece uma aranha? Isso aqui são todos os meus cromossomos super condensados que estão prontos para começar a minha anáfase. Então a minha resposta ela é 3. Né? A etapa que melhor representa os cromossomos condensados é a minha 3. Vamos para a nossa última questão. Né? Vocês estão vendo que Enem a gente tem 3 minutinhos para responder cada questão. A gente está levando aí entre 1 minutinho, 3 minutinhos. Com explicação. Então, respira fundo, vamos com calma e vamos terminar a nossa citologia. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Legal. Dentre elas, a proteína P53. Ela é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula de alta destruição. Então, o que esse texto está falando para a gente? Durante o processo de replicação do DNA, se acontecer algum problema, algum erro de leitura, essa proteína P53 ela entra em ação e impede que esse erro seja passado para frente. Que esse erro pode gerar mutações. E a gente não quer isso, certo? Então, esse é o nosso texto. Vamos lá. A ausência dessa proteína poderá favorecer a redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. Não, se você tira ela, você aumenta a síntese de DNA, certo? Porque você nunca vai parar. Saída imediata do ciclo celular antecipando a produção do DNA. Não também. Né? A gente não está falando disso daí. Ativação de proteínas reguladoras induzindo a apoptose. Também não. Ele não falou, né, que a ausência dela causa ativação de outras proteínas, então não falou, tá errado. Manutenção da estabilidade genética favorecendo a longevidade. Não, também não. Porque se der um problema, pode gerar um câncer, pode gerar uma mutação. Então não. Letra E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. É exatamente isso que vai acontecer. Por quê? Se ela é responsável por pausar esse processo e destruir a célula que tiver com erro, né? Então ela evita que se forme um tumor. Se você tira essa proteína fora da célula, você não vai ter ninguém para fiscalizar esse processo. Então, se tiver um erro no seu código genético, você vai ter essa proliferação celular exagerada, sem fiscalização. E o que causa um tumor, um câncer? É uma célula com uma mutação, com alguma coisa que não era para estar ali, que é expressada de forma exagerada.
porque não há correção. Então é isso que vai acontecer caso a gente tire essa proteína P53, né, da nossa célula, do nosso DNA. Então eu desejo para vocês ótimos estudos para esse Enem. Vão com calma, respirem fundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de histologia. Vai ter mais aulinhas com outros conteúdos, os principais conteúdos que caem no Enem, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos ao canal, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram e fiquem atentos para mais vídeos de revisão pro Enem.